Então, tá gravando aqui, tá? Pessoal, me dê um ok aí se vocês me veem bem e ouvem bem, por favor, para começar a transmissão de hoje, tá? Beleza, ótimo. Vou mutar a galera aí, tá? Quem quiser falar comigo, manda um chat que eu vou liberando vocês, tá bom? Ok, prazer imenso estar com vocês aqui ao vivo. Vocês sabem que eu tenho muito apreço por quem me faz companhia aqui ao vivo, tá? O Leandrão está dizendo aqui, a minha câmera está fora porque eu estou no ônibus. É isso aí, cara. É isso aí. Show de bola. Então, é isso. Eu tenho muita gratidão a quem me acompanha ao vivo, porque não me deixa sozinho, né? Me faz companhia aqui, para não ficar falando aqui para minha câmera, né? Bom ter vocês aqui, inclusive tomando meu cappuccino. Pessoal, o tema de hoje, que é sobre fazer perguntas, né? Muita gente me perguntou isso no Instagram, e eu achei que é um tema que a gente precisa falar sobre ele mesmo, tá? Sempre há boas respostas para quem faz boas perguntas, tá? Você já ouviu aquele ditado, não pergunte o que você não quer saber, né? O mundo é movido por perguntas, né, pessoal? A gente, às vezes, se esquece disso, mas lembra, até tinha uma propaganda da cultura, não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas, né? E se você parar para pensar, todo o nosso pensamento é uma pergunta. Você já parou para pensar nisso? A gente sempre pensa perguntando, cara, isso é muito louco, né? Mas o nosso pensamento acontece através de perguntas. E o importante da pergunta é que ela guia o teu foco, cara. Isso é que é foda. Quando vocês falam para mim, pô, eu queria me manter motivado, eu queria me manter, né? Eu já falei sobre isso com vocês, sobre o amadurecimento em relação à motivação, né? Comparado ao amadurecimento, a motivação é lixo. Essa é a verdade, né? Mas é claro, né, pessoal? É bacana ter motivação, é mais gostoso viver motivado, né? Então, o que faz você ficar motivado? Olha, a qualidade da tua pergunta. Exemplo, né? Você vê aqui, eu tô com um problema na minha câmera, né? Ninguém mandou comprar a câmera da China. Não, brincadeira, não é da China não, pessoal. É uma Canon boa pra caramba, tá? Uma Canon Rebel SL3 EOS. Quem conhece sabe, essa câmera aqui é cara pra cacete. E não deu problema aqui, né? Então, eu passo por um problema desse, eu posso me perguntar, meu Deus, por que isso acontece comigo? Por que o equipamento não está funcionando? Só comigo acontece isso? Só porque vai começar a aula ao vivo? Ora, se eu faço perguntas desse tipo, que tipo de estado você acha que eu vou entrar? Tem história lá do cara que fugiu do campo de concentração nazista. Eu achava que fosse a história do Viktor Frankl e não é o Viktor Frankl que escapa do campo de concentração de Auschwitz. O Viktor Frankl esteve no campo de concentração, mas essa história não é dele, cara. Eu dei um monte de aula aqui falando que foi ele e não foi, hein? Então, corrigindo aqui, o nome do cara que conseguiu escapar com vida do campo de concentração é Stanislaw Lech, tá? Esse cara conseguiu sair com vida, né? E ele fala o seguinte, olha, quando eu estava no campo de concentração, eu não me ficava me perguntando, meu Deus, como que Deus pode permitir uma coisa tão monstruosa dessa com as pessoas? Torturas, mortes, todo tipo de crime. Ou eu poderia me perguntar, por que Deus está fazendo isso comigo? E ele fala, esse tipo de pergunta não me serviria de nada. Então, a pergunta que ele fazia é como posso escapar daqui? Como posso escapar daqui? Entendeu? Então, gerenciar as perguntas que você faz para você é uma questão de estratégia. Quiçá gerenciar as perguntas que você faz para o seu time. E aqui nós entramos no tema de hoje, tá bom? Então, estou vendo aqui o chat, tá, pessoal? Obrigado aí pelo feedback do áudio, tá? Estou vendo que vocês estão me vendo bem e ouvindo bem, tá? A Juliana está fazendo comida enquanto me ouve. É isso aí. Bom apetite. Queres ver cozinhando? Não. Mas, se você me convidar para almoçar e a comida for boa, conta comigo aí. Beleza, beleza. Então, pessoal, já vi que está todo mundo ouvindo bem. Vamos entrar no tema central disso, então. Eu vejo muito líder sofrendo, tá? Com essa questão de não conseguir fazer boas perguntas, né? Inclusive, alguém me perguntou assim, pô, eu queria... Eu não sei se foi a Aline, falou, como que eu faço boas perguntas quando eu tenho líderes na sala, né?
Eu até falei para ela, eu gostei disso aí, eu vou usar isso aí como tema da aula, né? Porque, de fato, acontece, né? Então, nós vamos separar essa aula aqui em duas coisas, né? Como você faz boas perguntas para quem é o seu líder, o seu chefe, até mesmo os seus pares, né? Quando você quer fazer carreira dentro de uma corporação, você não quer ser um coadjuvante, você quer ser alguém que cresce dentro daquela companhia. Ora, obviamente você precisa se destacar. Se você quer chegar no topo de uma companhia, pô, eu quero ocupar uma posição de diretor. Porque eu sei que o diretor é o cara que ganha mais, tem mais bônus, tem mais regalia, etc, 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 etc. Todo mundo quer ser o diretor. Agora, como ser o diretor, você precisa se destacar. Não há nada tão poderoso para se destacar com os seus colegas e com os seus líderes do que fazendo boas perguntas, tá? Então, vamos separar, fazer boas perguntas para essas pessoas, tá? E fazer boas perguntas para os nossos liderados, para o nosso time. Então, você faz boas perguntas para o seu time quando você percebe que o pessoal pensa para te responder, entendeu? E eu vou dar umas dicas aí de como fazer boas perguntas, tá? Inclusive, eu vou dar um material aí para vocês darem uma olhada, tá? Nós vamos até acompanhando junto. Beleza, então esse material eu vou abrir aqui, é o PDF que vocês vão ter para baixar, mas não pule a aula, vou ver o PDF direto. Você não vai entender nada, é sério, você não vai entender nada, tá? Então tá, vamos lá. Pessoal, se você não sabe perguntar, você não sabe motivar, engajar e comprometer as pessoas, bom, então vamos começar assim, ó. Se destacando com os seus líderes e com os seus pares. Vamos começar por aí, tá? O que uma pessoa de alto escalão tem em comum? Qualquer pessoa assim, ó, de alto escalão, né? O que as pessoas de alto escalão têm em comum? Ora, elas têm em comum o seguinte. Presta atenção. Elas têm em comum a falta de tempo. Quanto mais alto é o escalão de alguém, menos paciência para conversa fiada ela tem. Tá? Menos paciência. Então, para você falar com pessoas de alto nível, você precisa estar afiado, cara. Você precisa ser objetivo para falar com as pessoas, tá? Então, primeira dica do nosso quadro branco, vamos pôr um quadro branco aqui para nós. Tá? Vamos lá. Faça, ó, seja objetivo. O que é ser objetivo, né? Você conhece aquelas pessoas que você pergunta uma coisa para ela, o teu liderado lá, você pergunta uma coisa para ele, ô fulano, aquela ação lá foi feita? Ah, então, eu liguei para o fulano de tal, e aí eu estava perguntando para ele estava me contando que o fulano já faz assim, esse assado, e aí ele... Não, cara, tô perguntando se foi feito ou não, pô. Entende? Vocês conhecem gente assim, né, pessoal? A pessoa fala 300 coisas antes de falar a única coisa que você pediu. E às vezes ela não fala o que você pediu, né? E às vezes ela não fala o que você pediu. Então, ser objetivo é isso, para responder e para perguntar. Exemplo, a pergunta objetiva, né? Você quer perguntar lá para o seu chefe qual que é o prazo de entrega de uma meta. O que é ser objetivo? Fulano, nós temos uma série de coisas para entregar dentro desse período aí que você falou. Qual é realmente a prioridade de entrega disso? Isso é uma pergunta objetiva. Agora, uma pergunta não objetiva. Fulano, nós temos as seguintes tarefas para fazer. Isso. Ó, essa aqui eu deleguei para o fulano de tal, ele vai fazer isso aqui para nós, o prazo é até X. O outro fulano de tal vai fazer isso aqui até X. E aí eu estava pensando o seguinte, a gente pode pegar aquela outra tarefa e delegar para o fulano de tal, e ele vai fazer. Então eu quero saber o seguinte, qual que é o prazo dessa tarefa? Pô, você já cansou o cara, entendeu? Então, ser objetivo é assim, ó, é ter o bom senso de... Eu vou escrever isso aqui, ó, tá? É ter o bom senso de agrupar os tópicos. Agrupar os tópicos. Exemplo, ao invés de falar que você delegou isso, aquilo, que você delegou aquilo, isso, que você delegou isso, aquilo, para o fulano, para o ciclano, você pode agrupar isso aí no assunto de delegação. Olha, eu já deleguei as tarefas necessárias dentro disso. Ponto. Por que eu te digo isso? O teu líder não quer saber os detalhes. Se ele quiser saber, ele vai te perguntar, cara. O presidente da companhia não quer saber os detalhes, ele quer saber o que foi feito e o resultado. Entendeu? Se ele tiver alguma dúvida, ele vai te perguntar.
Aí tem muitos de vocês falham nisso para tentar se destacar. Vocês querem falar que fez, para tentar ganhar ponto com a pessoa, para tentar mostrar, olha como eu trabalho, olha como eu sou inteligente. É isso ou não é? Muitos de vocês ficam tentados a isso. Pô, deixa eu falar para esse cara como eu fiz, para ele entender como foi difícil fazer isso aí. Cuidado. Você está achando que você está com a bola toda com o teu líder, e o que o teu líder está pensando é assim, esse cara é um saco, hein? Nossa, essa mulher é um saco falar com ela, cara. Sempre que eu vou falar com ela, ela me enrola pra cacete. Quantos líderes eu já ouvi falando isso aí? Nossa, fulano é o corro dele, hein? Nossa, fulano pede para ir na minha sala, eu já falo, depois a gente fala. Porque a pessoa não é objetiva, entendeu? Você ganha muito mais pontos sendo objetivo, sucinto, do que ficar falando um monte de detalhe da coisa que você fez. Então, resuma, agrupe as coisas, tá? E se agrupar os tópicos também entra com o teu liderado e é ainda mais importante, tá? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Então, a comunicação com seus pares e com seus líderes é sempre objetiva. Outra coisa, específica, né? Eu falei isso aqui no Instagram. O que é uma pergunta específica? Tá? Vamos dar um exemplo básico aqui. Eu tenho esse meu copo de água aqui, né? Então, esse meu copo de água, eu quero saber o seguinte, qual que é o preço qual que é o custo desse copo aqui? Tá? Se eu quero saber o custo desse copo aqui, eu vou perguntar para o meu responsável, né, para a minha área de custos. Imagina que eu sou o liderado dele. Hein? Se eu sou específico, eu falo, fulano, aquele copo que nós estamos criando assim, da cor branca, do modelo tal, você já fez o preço final de venda dele? Sim ou não? Agora, se eu não sou específico, qual que é o preço daqueles copos lá que nós estamos criando? Daqueles copos? Peraí, do que você está falando? Tem um monte de copo que nós estamos fazendo. A gente não presta atenção nisso, cara. A gente tem preguiça de ser específico. Ô, fulano, por gentileza, pega uma escada para mim lá no depósito. O depósito tem 10 mil metros quadrados. Né? Ô, fulano, por favor, ó, ali no nosso depósito, do lado das caixas de não sei o quê, tem uma escada ali. Você pega para mim? Não é bem mais fácil? Isso é ser específico. Então, dar comandos e fazer perguntas específicas é assim, tem que estar claro para a pessoa do que você está falando. Exemplo, você fala para o teu líder assim, então, gente, eu já estou cansado dessas cobranças. Imagina, você está em uma reunião com seus diretores. Você está apanhando ali naquela reunião. Vamos supor que é uma reunião de fechamento de indicadores. E o teu mês não foi legal. Entendeu? O seu mês não foi legal, você está apanhando de um e de outro. Pá, 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 pá. Aí você diz para a pessoa, então, eu estou cansado dessas cobranças. Espera aí, de que cobrança você está falando? E com quem que você está falando? Fulano, você sempre me fala aqui, ó, já faz 4 meses que você está falando sobre o indicador XYZ. Nós já conversamos sobre isso aqui. Então, olha, eu estou cansado de você me cobrar sobre isso aqui, que já está resolvido. Que dúvida que você tem ainda disso? Não é ser específico, pessoal? Então, é um treino, tá? É um treino. Ser específico e objetivo é um treino. Porque senão você se perde no ser específico e não é objetivo, entendeu? Tá? Então, para conversar com líderes, com diretores, com pessoas, com seus pares que são estratégicos para você, a sua pergunta é sempre objetiva. Olha, ninguém tem tempo para perder com você, cara. Entende isso? Essa aula eu posso falar mais pausadamente assim com vocês, porque é uma aula. Vocês sabem que é 60 minutos que a gente tem para conversar aqui. O teu líder tem 5 minutos, cara. Entendeu? Então, se eu fosse falar isso aqui em 5 minutos, uma aula de 5 minutos, eu ia falar isso aqui, ó. Pessoal, você precisa ser objetivo, hein? Pergunte focado na solução já. Não fica falando de problema, porquê, etc, etc, tá? A segunda coisa, ó, agrupe os tópicos que você vai falar. Não fala de uma coisa, depois viaja para outra, volta para outra, depois volta para outra e perde. E a terceira, fale exatamente do que você está mencionando, né? Então, é isso que eu ia te falar. Pronto. Se alguém tiver alguma dúvida, manda um e-mail, isso que eu ia fazer, né? Então, a gente customiza uma conversa pelo tempo.
Tá? Então, o seu líder não tem tempo. O seu líder não vai ficar uma hora com você, cara. Se ele ficar uma hora com você, você tá ferrado, porque o assunto é realmente grave, entendeu? Então, beleza. Então, a tua comunicação com líderes e diretores é essa. Vão para o seu time. Aqui é o X a questão. Né? Cara, todo mundo precisa de um time comprometido, hein? Todo mundo. Eu já fui um funcionário CLT, um profissional carreirista, né? Eu já tive um time. Eu precisava do meu time para crescer e me destacar na empresa. Ponto. Hoje eu sou um empresário, eu tenho meu time, eu continuo precisando do meu time. Então, sempre que você quer crescer na vida, você precisa liderar pessoas, engajá-las para entregar o que você precisa. Chega uma hora na vida que você só tem 2 braços e 2 pernas. Você não tem escala, entendeu? Você não tem escala. Então, pegando isso aí, o seja objetivo aqui para o teu time quer dizer o seguinte, ó. Eu vou dar um exemplo básico aqui, do meu caso. Né? Vamos pegar essa semana. Tem alguma situação nessa semana aqui para ser objetivo? Tem. Lembrei aqui, ó. Tá. Nosso time está fazendo uma mudança de software, tá? Só uma dúvida aqui, pessoal. Eu estou vendo todo mundo, tá? Falem comigo aí. Ó, quem na empresa, não precisa falar, mas faz um joinha que eu estou vendo todo mundo, hein? Quem aqui está passando por uma mudança de programa na empresa, de software? Tem alguém passando por isso aqui? Se não tiver na câmera, manda um chat aí. Manda um chat aí. Opa, o Estevão. Tá bom. Mais alguém? Tá bom. Estevão, é fácil, cara, passar por uma mudança de software? Não é, né? Então, não é. Eu poderia liberar o microfone do Estevão aqui, a gente passaria 1 hora falando sobre o quanto é difícil a pessoa. Você implementar uma mudança de software para o teu time. As pessoas estão acostumadas a fazer uma coisa, entendeu, cara? É foda. Elas estão acostumadas a fazer uma coisa, tá? Murilo. Oi, opa, manda aí, Estevão. Tô, fala aí. É só rapidinho, desculpa cortar. Tamo junto, cara. Fala Na aí. verdade, o pessoal fez lá há cerca de 1 ano, mais ou menos, e até hoje eles têm dificuldade ainda. Olha isso, cara. Olha isso. Até hoje tem dificuldade nisso, né? Leva de 1 a 2 anos para mudar um software mesmo, tá? É foda. Tá? A gente fez isso aí mais rápido na minha equipe porque era mais fácil, teoricamente, tá? A gente fez em 6 meses, tá? Mas foi punk, assim. O pessoal teve que fazer um monte de hora extra para conseguir fechar, né? Mas olha só, estou pegando a deixa do Estevão. Por que eu saí da minha tela? O que eu fiz? O que eu aprontei aqui, cara? O que eu aprontei? Eu vou remover o meu PIN e colocar de novo aqui na telinha. Ah, não foi, mas também está tudo certo. A gente está compartilhando tela. Beleza, então assim, ó, é difícil implementar uma mudança de software. Eu estou passando isso na minha empresa, tá? Então eu sentei lá com a pessoa do meu time, ela estava migrando de uma plataforma para outra. Nessa migração de plataforma para outra, estava dando uma caralhada de erros, cara. Erro para todo lado. Assim, né? E nós temos uma mentoria que acompanha a nossa implementação, então cada pessoa que está responsável por um projeto manda a sua dúvida lá para a mentoria e a mentoria responde aquilo. Tá? Acontece o seguinte, compadre, a mentoria leva um dia para te responder o negócio, entendeu? Não dá para depender desses caras. Então, o que eu falo para o meu time? Leia o manual, assista os webinars que tem lá e aprende sozinho. Porque depender vai lá e pergunta, mas não espera a resposta do cara, entendeu? Enfim, aí eu estava falando com uma pessoa lá que ela está responsável por uma migração de plataforma. E aí eu fiz a pergunta para ela, ô fulana, como é que tá isso? Ó, a pergunta foi exatamente essa. Ô fulana, como é que tá a migração do X para Y? Ah, Murilo, tá dando um monte de erro. Essa foi a resposta. Ah, Murilo, tá dando um monte de erro. Pensa comigo, líder. O que você faria nessa resposta? Ó, tá dando um monte de erro. Você tem 2 opções aí. E essas opções dependem do seu tempo. Se você tiver um pouco mais de tempo e interesse, você vai ter que fazer o quê? Peraí, que erro? Aí a pessoa ia ser específica com você, ó, o erro X, Y, Z. Tá bom.
O que é que você já fez até agora para resolver isso aí? Ah, eu fiz isso e aquilo. Que outras opções você tem para resolver isso aí? Ah, não sei. Não, vamos lá. A gente vai pensar junto aqui. Que outras opções nós temos para resolver isso mais rápido? Se você teria tempo. Agora, imagina que você não tem tempo. O que seria uma pergunta objetiva quando você não tem tempo de aprofundar aquilo com a pessoa? Que era o meu caso. Olha só. Perguntas objetivas começam sempre com quando ou o quê. Entendeu? Quando ou o quê. Eu adoro essas duas coisas. Ó. Quando ou o quê. Tá? Então a pergunta é assim, ó. Ô, fulano, quando você resolve isso aí? Até quando você resolve isso aí? Entendeu? Eu não quero saber o jeito que está dando. Eu quero saber até quando você vai resolver. Né? Se a pessoa precisa do teu suporte, aí é outra história. Você vai falar, não estou conseguindo, já usei todos os meus recursos, não estou conseguindo resolver. Tá bom, então fala com a tua gerente lá, que ela te ajuda. Né? Ou se você é o gerente dela, então tá bom, a gente vai sentar depois e vai falar sobre isso aí, mas eu quero que você me traga todas as soluções que você tentou tomar. Né? Ou o quê? O quê? Né? O que você vai fazer para resolver isso aí? O que está sendo feito? Então, o ser objetivo é quando ou o quê? Não é por quê. Por quê não é ser objetivo. Tá? Então, eu vou até escrever aqui, ó. Eu vou escrever o porquê em vermelho aqui, ó. Tá? Porquê, ó, porquê não é uma pergunta objetiva. Por que que não é? Ó, porque está pressupondo desculpas, justificativas. Não batemos a meta esse mês. Por quê? Blá, 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 blá. Não batemos a meta esse mês. O que nós podemos aprender com isso? Opa, já começa aqui, ó. Pergunta objetiva. O que vocês vão fazer para que esse mês nós aumentemos as chances de bater a nossa meta? O que vocês podem me enviar por e-mail que foram os fatores críticos para a gente mudar para esse mês, para tentar bater meta? E assim por diante, né? Então, o que e quando é perguntas objetivas, tá? Agora, imagina, você teve tempo para ouvir o cara, entendeu? A pessoa falou, ah, não estou conseguindo resolver, bicho. Me ajuda, não estou conseguindo, já esgotei os meus recursos. Não dá para resolver isso, Murilo. Tá bom, então eu vou sentar com você. Então a gente vai conversar sobre isso. Me dá meia horinha, me dá 20 minutos. Eu vou resolver isso aqui, a gente vai sentar junto e resolver isso aí. Tá bom. Aí você sentou com a pessoa. Aí a gente vem para cá. A gente vem para cá, cara. Tá? Agrupar os tópicos. Imagina assim, ó. Voltando para o meu caso aí, né? Pessoal, fiz várias coisas, mandei pergunta para mentoria, etc, 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 etc. Tá? Já tentei forçar uma atualização lá, já abri o chamado na própria plataforma. O que é agrupar? Agrupar é fazer assim, ó. Ah, tá. Você falou que perguntou na mentoria. Você falou do chamado na plataforma. Falou que ligou para o fulano de tal, né? XYZ. E você, né? E você também falou que viu, que leu o manual. Pronto, vamos imaginar que a pessoa respondeu isso aqui. 4 coisas, né? Pronto, eu agrupei por tópico. Opa, tá. Você falou que falou, se você estava me dizendo que falou com a mentoria. Aí você falou que fez um chamado na plataforma. Você ligou para XYZ. E você falou que leu o manual. Aí você pode começar a ir aprofundando. Tá bom, me fala aí sobre a mentoria. O que eles te disseram? Ah, ainda não me responderam. E o que você fez para te responder mais rápido? O que você pode fazer para isso? Entendeu? Aí você vai tentando matar assunto por assunto. Isso é agrupar tópico. Se uma pessoa te fala um monte de coisas e você vai falar para ela, ah, ok, então tá bom. Você está fazendo tudo que poderia fazer. E não, ela não está. Na maioria das vezes a pessoa não está fazendo tudo que deveria fazer. Tá? E aí você aprofunda. Tá, e o chamado na plataforma? Como é que foi isso aí? Mostra aí para mim como é que você fez. Ah, tá. Deixa eu ler como é que você fez isso aí. Ah, e se a gente fizesse isso, isso, isso? Então, ó, tá, a pessoa te pediu ajuda, cara. Você tem que ajudar. E não só falar, ah, entendi. Ah, você já fez tudo que tinha que fazer, né? Vamos esperar o prazo.
Não se conforme com aquilo que o teu liderado fez. Você não pode se conformar. Você tem que pressupor que poderia ter sido melhor para ajudá-lo, não para mostrar que ele está errado, muito pelo contrário, para ajudá-lo. O Florian, se a gente fizer isso. Às vezes, ó, até a pessoa te explicando, você agrupou em tópico, foi pedindo para ela te falar, um por um, como é que ela está fazendo e que opções tem, etc. Você sabe o que acontece a maioria das vezes com o meu time, tá? Eu não sei com o teu, mas com o meu time, a maioria das vezes, a pessoa está explicando, ela fala, tive uma ideia. Entendeu? Tive uma ideia. Beleza? Então, agrupar os tópicos é isso. E com o teu time aqui, tá? O ser específico que eu estava dizendo com o seu time, vou puxar para cima aqui, tá? Os seus comandos devem ser objetivos. Você não pode, por exemplo, falar para a pessoa, fulano, como é que você pode fazer para ser mais comprometido aqui com a gente? Não, peraí, amigo, o que é comprometido? Do que você está falando? Entende? Para ela, comprometimento pode ser chegar mais cedo na empresa. Para você, comprometimento deve ser entregue a tarefa de hoje no prazo. Pronto, entendeu? Então, fulano, o que você pode fazer para começar a entregar as tarefas no prazo que nós combinamos? Opa, é bem diferente de pedir para ela ser comprometida, não é? Então, ser específico é um treino, tá? Beleza, agora eu quero falar com vocês. Pessoal, vocês estão me acompanhando aqui? Manda um chat aí para ver se está fazendo sentido, que agora eu quero trabalhar os materiais com vocês, hein? Quero trabalhar os materiais com vocês aí, tá? Mandem no chat aí se vocês estão me acompanhando. Vou abrir aqui para vocês. Vou abrir aqui para vocês. O nosso... Eu coloquei um monte de turma aqui na parada. Não sei por quê. Estou removendo aqui. Vamos compartilhar o nosso material. Vocês vão ter aqui, nessa aula de hoje... Cadê aqui, ó? Academia de Líderes, Mentoria 29. Está aqui, pronto. A primeira coisa que eu quero que vocês deem uma olhada, vou abrir o PDF aqui, nós vamos navegar juntos, ó. É nesse material aqui, tá? Esse material não é meu, esse aqui é um e-book do pessoal da Culture Rocks, mas eu gostei desse material porque vai lhe ajudar a fazer algumas perguntas aí, tá? Então, tá aqui, ó, feedback, ó, um e-book feito para líderes, o guia definitivo de perguntas para 1 a 1, tá? Então, aqui é para falar de feedback, tá? Mais de 100 exemplos de perguntas para estruturar ótimas one-on-one com o seu time, tá? Que é esse rapaz aqui, o autor, o Caio Bardella, tá? Então, vocês vão ter isso aqui para baixar na reprise e as perguntas são essas aqui, tá? Então, o cara fala aqui da importância das perguntas. O que eu quero que vocês vão é a partir daqui, ó, tá? Imagina assim, cada feedback, cada conversa com o teu time tem um objetivo, né? Cada conversa com o seu time tem um objetivo. Você vai dar um feedback para a pessoa, você vai se reunir com ela. Ora, tem um objetivo aí, né, cara? A gente tem que... mas que tá parecendo essa... Caramba, essa telinha aqui. Não sei. Deu uma travada isso aqui, mas vai tiver. Então você tem um objetivo. Olha, eu quero aumentar a confiança dessa pessoa, né? Então você vem aqui e vai pegando o objetivo. E ele vai te dando alguns exemplos. Vocês vão ver que tem o meu material, e o meu é bem mais objetivo do que o dele, hein? Mas aqui tem umas perguntas legais, ó. E aí, como você está? Como está a vida fora do trabalho? Esse tipo de pergunta é para construir o teu relacionamento, né? Para ganhar a confiança da pessoa. E os seus pais, os seus avós? Onde é que eles vivem? Os seus visitam geralmente? E os seus filhos? E assim por diante, né? Como está o fulano de tal? Fiquei sabendo que ele estava com gripe, né? Assim por diante, né? Aí você vai falar. Pergunta sobre a carreira, né? Aí você vai perguntando para a pessoa, né? Porra, eu quero entender o que essa pessoa almeja na vida, né? Inclusive, algumas pessoas me perguntam sobre entrevista de emprego, eu gostei desse material para isso. Isso aqui encaixa em algumas entrevistas, né? Quais objetivos profissionais você gostaria de alcançar nos próximos 6 ou 12 meses? Por quê? Então, isso aí é uma coisa que ajuda bastante, tá? E você pode ir escolhendo essas perguntas aqui, vai ficando uma base de perguntas preferidas para você. Dependendo do teu segmento, dependendo do teu nível, do teu escalão como líder, algumas perguntas aqui vão ajudando bastante, né? Olha só que interessante, cara. Como você prefere receber feedback?
Né? Em que aspecto do seu trabalho você gostaria de mais orientação e ajuda? E assim por diante. Então, olha, tem uma quantidade de perguntas bacanas aqui. Ó. Onde você acha que eu deveria focar mais a minha atenção? Né? Motivação e felicidade. Você está feliz morando aqui? Você está feliz com a sua condição? Porque assim vai. Então, tá aí uma sugestão para vocês de perguntas abertas que vão te ajudando a engajar, motivar, gerar confiança no seu time, identificar os problemas e assim por diante. Agora, vamos abrir aqui o meu material, tá? Que é que eu quero que vocês baixem também e deem uma olhadinha, tá? Então, esse aqui é o material que eu separei com as minhas perguntas, etc, tá? Então, olha só. Isso aqui são as perguntas que eu uso com o meu time, tá? Exemplo, você vai fazer uma reunião semanal com o seu time, o que eu sugiro para vocês é o chamado update, né? Quais são os resultados que você espera alcançar essa semana? O que você gostaria de melhorar ou mudar no seu departamento? Quando você quer atingir esse resultado? Qual é o seu maior desafio? O que você quer conquistar no curto prazo? O que motiva você? Então, aqui é para definir os objetivos que o teu liderado tem, tá? Para a empresa ou para ele. Evidências, isso aqui eu uso muito. Ó, lembra que eu estava falando de especificidade? O que é evidência? Olha, a evidência deixa específico uma coisa. Exemplo, como você vai saber que atingiu os resultados esperados? Vamos para o exemplo da plataforma que eu estava falando para vocês, né? Imagina que eu falo para minha liderada. Então, fulana, a gente vai ativar isso até quando? Nós vamos ativar essa plataforma, Murilo. Eu vou colocar como meta aqui para ativar até quarta-feira. Tá bom. Como você vai saber que conseguiu ativar isso aí? Eu vou ver lá que o produto está validado, assim, tá? Que indicadores ou evidências você vai ter para saber que chegou lá? Então, isso aqui te ajuda a ajudar o teu liderado a ter claro o que ele quer conquistar, como é que ele vai saber que ele conquistou aquilo, tá? Aquela meta, aquele indicador, etc. Responsabilidade pelos resultados, né? Imagina que você começa a falar... você percebeu que a pessoa tem uma desculpinha, ela está te dando desculpa. No meu caso aí, é que a mentoria é muito enrolada, é que o cara da mentoria demora muito para responder, né? A pessoa pode falar isso, e não deixa de ser verdade. Não deixa de ser verdade. Mas olha, ô fulano, vamos lá. Depende de quem para que essa plataforma seja ativada. Quem que é responsável por isso? É os caras da mentoria ou está na tua mão? O que você pode fazer agora para começar a caminhar em direção dessa meta, sem depender da mentoria, de qualquer outra coisa? Nota, você começa a aumentar a esfera de influência daquela pessoa. Isso de um jeito ou de outro desafia e empodera. Verificando o comprometimento, eu uso bastante isso aqui, ó, de 0 a 10. Qual que é o seu nível de comprometimento para entrar em ação e alcançar esse resultado? Se a pessoa falar de 8 para baixo, você sabe que ela não está comprometida, entendeu? Então você vai ter que ajudá-la a se comprometer com aquilo. Levantando aprendizados, quais foram os seus principais aprendizados? Imagina que você está falando lá com o teu time, você está na sexta-feira, você está fazendo uma reunião de encerramento semanal ali, né, para avaliar o que foi feito, o que não foi, etc. Imagina que você começa perguntando assim, né, você tem, sei lá, 10 pessoas. Fulano, vamos lá, em 3 minutos cada um, todo mundo vai falar. Quais foram os seus maiores aprendizados essa semana? Murilo, mas você fala isso para uma pessoa na frente de 10 outras pessoas, você não vai expor ela? Ora, tudo é uma cultura que você está criando no teu time. Faço isso com o meu time, eu não tenho problema nenhum de perguntar isso para eles na frente de todo mundo. Por quê? Porque eu já criei essa cultura. E se a pessoa falar assim, não sei, Murilo, não sei, ainda não pensei nisso. Ok, então eu te convido a refletir sobre essa pergunta, porque semana que vem eu vou fazer de novo. Se você não aprendeu nada essa semana, então eu vou ver errado, cara. Até o que não fazer, você devia ter aprendido. E assim vai, né? O que você vê agora, que você não via antes. E agora em diante, o que você vai deixar de fazer. E agora em diante, o que você vai continuar fazendo. E assim por diante, né? E perguntas para gerar ação. Ó, essas perguntas aqui eu uso sempre, hein, pessoal? Sempre, tá? O que você não está fazendo? E que, se fizesse, o ajudaria a atingir mais rapidamente esses objetivos. Está falando de uma ação específica lá. Ou falando, o que você não está fazendo aqui, cara? Que se fizesse, ia te ajudar a acelerar isso aí. Jamais tolere o não sei, tá? Eu já vou te adiantar isso. As pessoas vão te dizer, não sei. Cara, não sei. Nossa, não sei.
essa resposta é periférica. O teu trabalho é ajudá-la a encontrar a resposta, não dar a resposta para ela. Imagina, você pergunta para a pessoa, o que você não está fazendo e se fizesse, ajudaria a atingir mais rapidamente os seus objetivos? A pessoa fala assim para você, não, estou fazendo tudo que eu deveria fazer, cara. Aí você fala, não tá não, ó, você não fez aquilo e aquilo. Esse é o certo. Não, não é, você tem que deixar a pessoa chegar a essa reflexão. Ah, Murilo, eu não tenho tempo para isso. Tá bom, mas você pode acelerar as perguntas, então. É importante que ela descubra por si, senão ela não vai se comprometer. Não, vamos lá, Flávio, pensa aqui comigo. Ó. Você está fazendo tudo que você devia fazer? Tô. Então, o que você já fez? Tá bom. Isso é tudo, cara? É sério que isso é tudo? Então, você vai fazendo o que a pessoa pensa, né? O que você precisaria fazer para começar a mudar essa situação agora? Né? Então, são perguntas aí que faz a pessoa entrar em movimento, né? Bom, pausa aqui, deixa eu ver o chat. Show de bola, show de bola. O pessoal está acompanhando aqui. Boa, boa, boa. Ok. Então, pessoal, basicamente, a habilidade de fazer perguntas se conquista de dois jeitos. Pegando boas referências, que eu estou te dando material para baixar e usar as boas referências, e treinando. Não dá para ficar bom em uma coisa sem treinar, né? Você não vai ficar bom em cozinhar lendo receita, né? Você vai ter que botar a mão na massa, cozinhar, e é na base do erro e acerto que você vai aprimorando a sua capacidade, né? Então, agora eu quero falar um pouquinho com vocês aqui. Por que valeu, para quem está aqui até agora, é do porquê valeu que surgem temas interessantes para continuar a aula. Por que valeu até agora a nossa prosa aqui? Falem comigo aí. Vou colocar o carregador aqui. Ó. O material vamos baixar onde? O Fabiano está perguntando. Fabiano, na área de membros da Academia de Líderes, daqui a pouco, ou até amanhã no máximo, nosso time sobe a gravação da mentoria. Lá na área de membros, na aula de hoje, você clica lá embaixo do videozinho, tem o vídeo, né? Embaixo tem o material. Tá lá o material PDF para baixar, tá? Beleza? É só baixar ali na área de membros. A sugestão aí, pessoal, assistam essas perguntas e vão mapeando ela. Valeu para ter mais especificidade. Boa, boa. Eu já gostei disso aí, Estevão. Vamos pegar essa deixa. Especificidade. Pessoal, eu bato sempre nessa tecla com vocês, né? Você precisa ser claro sobre o que você está falando, cara. Você não pode falar com uma pessoa sem que fique muito claro exatamente aquilo que você está falando para ela. Não pode parecer um julgamento. Tudo que você fala, que não é específico, parece um julgamento. Exemplo, fulano, você não cumpre as normas de segurança da companhia. Que norma? Pô, tem 200 normas, eu não cumpro nenhuma. Não. É que você estava fumando esses dias ali na área de... Ah, tá. Fulano, você estava fumando na área física que não pode. Você percebe como é diferente? Então, ser específico é isso que o Estevão está falando aqui, né? Estevão, show de bola. Obrigado aí pela observação. Pessoal, agora vai bem a tarefa, tá? A tarefa, vamos lá. O Fred, essa semana você comentou sobre como fazer perguntas para líderes seniores, como diretores. É isso aí, Fred, sendo objetivo, cara. As suas perguntas para diretores precisam ser objetivos. O que é uma pergunta objetiva? O que, quando, como? Tem o como também, né? Ô, Fulano, como nós podemos acelerar isso aqui? Que opções nós temos? Um diretor, cara, ele jamais quer que você traga problema para ele. Ele quer que você traga solução. Você pode trazer um problema e junto as medidas tomadas. Você chega e fala 1 hora sobre o que você fez, o que você já tentou, e mesmo assim não funcionou. Falando, já tentei de tudo, cara. Fiz isso, fiz aquilo, fiz isso. 40 minutos explicando o problema para a pessoa. Eu ia falar, meu Deus do céu, cara. Vocês lembram do perfil comportamental, né? O teu perfil, vocês lembram disso, né, pessoal? Quem está ao vivo aí, faz um joinha para vocês aí. Perfil comportamental. Quem já fez o teste do perfil? Primeira aula do módulo Liderando a Si Mesmo. Você é lobo, tubarão, águia, gato. Beleza. Então, o lobo é o perfil que mais sofre para ser objetivo, tá? O lobo é o perfil que mais sofre para ser objetivo. Por quê? Porque o lobo é detalhista.
Se não tomar cuidado, ele se perde nos detalhes. Então, lobo, lembra de uma coisa? O seu chefe está pouco se ferrando para os detalhes. Ele não quer saber os detalhes. Se ele quiser saber, ele vai te perguntar, cara. Exemplo, a Juliana, ó, gato com aporte de tubarão. A Aline, eu sou lobo, né? Ele está explicando a minha dificuldade. Aline, é isso aí. Eu sei como é que é. Sei como é que é, né? O Fred, eu sou lobo e sofro, mas pega as suas aulas e vou assistindo. É isso, é isso. E, ó, quando você tem o perfil lobo, por exemplo, que é um perfil bom para umas coisas e ruim para outras, igual qualquer outro perfil, né? Você sabe que você tem esse gap a trabalhar, eu sugiro que você faça uma coisa. É que você recrute o outro perfil naquele momento. E recrutar vem do quê? De pergunta. Né? Olha a importância da pergunta, né? Imagina se você vai falar com o teu chefe. O que um tubarão faria aqui? Olha, eu tenho esse assunto para passar. Como o tubarão faria isso? O tubarão é aquele perfil que, né, tem o senso de urgência. Né? Cara, sempre rapidinho, né? E deixa passar detalhes. Mas para o teu chefe tem que ser tubarão. Plano. Temos essa dificuldade aqui. Tomamos essas medidas aqui. A minha opinião é que façamos isso aqui. O que você acha? Posso fazer? Bom, a pessoa adora isso. Você quer fazer moral com o teu chefe? Não, cara, não é a hora, entendeu? Para fazer moral com o teu chefe é entregando o resultado. Se você falar com ele com calma, quanto você é bom, etc., paga um chopp para ele, entendeu? Toma um cafezinho ali com ele. Aí você pode conversar. Ah, então, fizemos isso aqui. Você é de perguntar, né? Não é isso? Não é isso? Tubarão e gato. Ó, tem dois tubarão e gato. Tem a Carla e a Juliana. Então, tubarão e gato. O gato é bom em comunicação e o tubarão é bom em botar a mão na massa. Você tem um bom perfil para falar com as pessoas. Você se importa com elas e você sabe ser direto. O teu perfil não é bom, por exemplo, se o teu gato for muito alto, para liderar pessoas, você tem dificuldade de falar não. Você tem dificuldade de desagradá-la. Você tem dificuldade de ter conversas desconfortáveis. E se o teu tubarão for muito alto, você tem dificuldade de fazê-las entender, de motivá-las, engajá-las. O tubarão muito alto é mal interpretado, como arrogante, como insensível, etc. Então, ó, é entendendo o teu perfil que você alinha a tua comunicação, tá? Lobo, procure ser direto, treine ser direto. Treine ser direto. O gato também tem essa questão, mas se o gato for bom, cara, se o gato treinar ser objetivo, ele fica o melhor perfil que tem para falar com o líder, tá? Por quê? Porque ele consegue falar com o líder sobre amenidades de um jeito que faça com que a pessoa crie rapport com ele e mesmo assim consegue ser direto. Esse é o estado de arte, entendeu? Chega com o teu líder, você tem 10 minutos lá com ele. Ô, fulano, pô, cara, eu vi tua foto no Instagram lá, você tava no Chile lá, e aí, como é que foi? Pô, show de bola, eu gosto do Chile, hein, bicho? Então, ó, deixa eu te falar. Opa, olha, cara, você mostrou que acompanha ele, que, né, criou uma coisa em comum com ele, que você gosta do Chile também, etc. E já entrou no assunto. Agora, se ele... Então, nossa, você vê, eu passei lá na vinícola, não sei o que... Aí você entra com ele. Pô, cara, que legal, hein? Nossa. Mas é isso, a base da tua comunicação vem do autoconhecimento, né? É você entender um pouquinho sobre isso aí, né? Juliano, sou o gato todinha. Eu só preciso treinar para falar e cobrar. Exatamente isso, cara. O gato tem esse gap de cobrança. Você não está condenada a isso. Você tem essa habilidade para desenvolver. Tá? Se você pegar aqui metade das minhas aulas é sobre isso. Se você resumir assim, ó, metade das minhas aulas é o quê? O seu relacionamento com os outros. E a outra metade é o seu relacionamento com você. É isso. É tudo relacionamento. Liderança é relacionamento, né? Essas dicas vão me ajudar a ser mais objetiva com os meus liderados e meus líderes. Boa, Silvana. E olha, não dei a tarefa ainda, hein, pessoal? A tarefa não é o material lá. Esse material aí, é óbvio que você vai pegar aquilo lá e vai ficar bom e fazer pergunta. Mas eu quero te dar outra tarefa, tá? Quem assina o plano mensal também tem acesso, tá? Pessoal, a tarefa é o seguinte, vocês vão lá no Bastidores do Líder. Eu vou abrir aqui a Academia de Líderes para vocês, tá? Eu deixei aqui a tarefa prontinha para vocês, tá? A tarefa da aula de hoje, ó. Vocês vão ver aqui. Dentro da Academia de Líderes, no módulo Bastidores do Líder,
você vai assistir a aula 44, meu feedback de 12 minutos para o liderado, tá? Aula 44, vou escrever aqui no quadro branco, ó. Vou escrever de azul, tá bom? Tarefa. Aula 44 do curso Os Bastidores do Líder. Por quê? Porque ali você vai ver como eu dou feedback para o meu time, tá? E ali tem as perguntas que eu fui fazendo. Ali eu peguei um caso real, eu tinha acabado de falar com a pessoa e dei aula. Se não me engano foi isso, ou no mesmo dia, tá? E eu peguei o exemplo real ali da minha vida na prática, né? Vocês sabem que eu estou no front, como você. Então é isso. Beleza? Pessoal, parabéns aí para quem está comigo nesse sabadão agradabilíssimo. Aqui está um sol gostoso. São 9 para meio-dia. Parabéns pelo comprometimento. Você que chegou até o final dessa reprise, faça as tarefas e deixe aqui o seu comentário na área de membro. Pessoal, vocês também que estão aqui ao vivo, ó, na área de membro, deixe comentário lá. Lembrem de participar ali dentro da área de membros, porque esse engajamento vai criando a comunidade. Beleza? Vamos para cima, tamo junto e nós nos falamos na próxima aula ao vivo. Valeu, abraço.